paz do Senhor Jesus, espero encontrá-lo bem e hoje nós visitaremos mais uma família da Bíblia. Hoje nós falaremos da família de Gideão. Gideão, ele foi um rei de Israel, ele era filho de Joás, da tribo de Manassés. E Gideão, ele viveu num período que Israel era totalmente voltado para a idolatria. E eles praticavam ali a adoração ao deus pagão, né, Baal. E os israelitas não se preocupavam com as coisas do Senhor. Então eles estavam nesse momento histórico e onde constantemente os israelitas eles eram saqueados pelos midianitas. E consequentemente o povo, né, hebreu, ele começou a ser mais empobrecido, né? E eles passaram a serem oprimidos mesmo, né? E aí eles começaram a clamar a Deus, né, ao Senhor, pedindo sua libertação. E foi nesse contexto que um anjo do Senhor apareceu a Gideão enquanto ele estava malhando trigo numa prensa que era usada para esmagar uva, né? E convocou ele a liderar um exército que derrotaria os midianitas. Mas ele não se achava capaz daquela tarefa. Hoje a gente vê também que muitas pessoas não se acham capazes de estar à frente das tarefas do reino, daquilo que Deus determina, daquilo que Deus coloca nas mãos. Então muita gente fala assim, eu não sou capaz disso, eu não posso. Não, entrega para outra pessoa fazer, porque eu não tenho condições. Se coloca realmente como um Gideão. E aí, ali naquele contexto, a primeira coisa que Deus ordenou que Gideão fizesse foi destruir o altar a Baal. E eles concluíram que Gideão era o responsável, né, por fazer isso. Porque o altar de Baal, que pertencia a seu pai, e o posto também de Aserá, tudo isso teria que ser destruído por Gideão. Gideão, ele pediu vários sinais para Deus para que realmente fosse ele, né? E Deus foi dando confirmação desses sinais. E aí Gideão foi apoderado pelo Espírito do Senhor, né? E o capacitou para libertar o povo. Então ele convocou um exército das tribos de Manassés, Zebulon, Asser e Naftali, que somou 32 mil homens. Gideão, ele não tinha experiência de guerra e por isso pediu um sinal da parte de Deus. Se você ler aí no contexto lá de Juízes 6, tudo em Juízes 6, você vai ver toda essa história aí, a confirmação dessa história. E também em Juízes 8. Você pode ler e confirmar toda essa história. E aconteceu que Gideão, ele separou 300 homens em 3 grupos, liderou um súbito ataque noturno, que deixou os midianitas confusos e apavorados. Fizeram um grande barulho, tocando suas buzinas e gritando o famoso grito de guerra, espada do Senhor e de Gideão, que está em Juízes 7 e 20. E aí houve ali, né, toda a desestabilidade ali desse povo, né, dos midianitas. E finalmente o povo de Israel conseguiu se ver livre dos opressores. O que a gente vê visitando essa casa? Que 3 dilemas nunca se resolve na humanidade. Nunca. Se a gente for estudar a história de toda a humanidade, desde a época dos anglo-saxões, a gente vai perceber que 3 dilemas sempre existiram e vão existir e existem até hoje. O primeiro é o mal que está nas pessoas. As pessoas, elas têm o mal dentro delas. Nós temos, eu tenho, você tem, todos têm. Só que esse mal, ele é amortecido à medida que Cristo cresce em nós, à medida que a gente tem uma intimidade maior com Jesus.
O segundo dilema é o sofrimento. O sofrimento, ele sempre existiu e ele sempre vai existir, até mesmo para quem aceitou a Cristo como Salvador, até mesmo para quem anda com Jesus. O sofrimento, ele não é para que a gente se afaste de Deus, mas é para que a gente veja a eficácia do poder de Deus na nossa vida. O sofrimento, ele serve para isso, para que a gente realmente confie no Senhor. E o terceiro dilema da humanidade é a morte. A morte é uma certeza aqui nessa terra. Por quê? A gente está aqui num passeio. Para quê? Para que a gente possa escolher a eternidade. Para que a gente possa fazer escolhas de estar um dia na eternidade com o Senhor. E esses três dilemas também foram ali na família de Gideão. O mal que havia ali no povo hebreu, de tanto saber, de tantos milagres, de tantas coisas que Deus já havia feito, e eles continuavam com a maldade dentro do coração deles, na mente, praticante na vida deles. O segundo dilema é o sofrimento, porque em detrimento a más escolhas, o sofrimento vem. E mesmo que eles não fizessem más escolhas, o sofrimento ele vinha para que eles pudessem passar pelo deserto e fazer escolhas boas. E o terceiro dilema era a morte. A morte, ela é algo que muitos ignoram, muitos não aceitam, mas a morte aqui, ela é algo que não tem como a gente escapar, né? A nossa vida eterna não é aqui. E essas são três coisas que nunca vão se resolver, que é o mal nas pessoas, o sofrimento e a morte. Gideão, ele foi um exemplo de como Deus usa o menor dos homens para desempenhar tarefas importantes, mesmo em meio à maldade das pessoas, mesmo em meio ao sofrimento e mesmo na iminência da morte. Sob esse aspecto, Gideão, ele aponta para Cristo, ele demonstra a necessidade da gente ter um rei que verdadeiramente seja capaz de guardar uma aliança, estabelecer um reino perfeito e eterno, onde há genuína paz. E esse rei é Jesus Cristo. Então, se você ainda não aceitou a Cristo como Salvador, ainda é tempo de fazer isso. Mesmo que você esteja com pessoas más, mesmo que você esteja em meio ao sofrimento, mesmo que você esteja no leito de morte, ainda é tempo de você aceitar a Jesus. Pensa nisso. Espero grandemente que você aceite a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar. Amado Deus e Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por estarmos visitando essas famílias da Bíblia, por estarmos aprendendo mais de Ti, Senhor. E assim como Gideão, mesmo, Senhor, que nós sejamos os menores, que nós nos sentimos o menor de todos, Deus. Mesmo que nós estejamos em meio à maldade das pessoas, ao sofrimento ou na iminência da morte, que nós possamos nos lembrar que temos um Rei, que temos um Redentor, que é Jesus Cristo. Obrigada, Deus, por esses momentos maravilhosos de aprendizado. E é pelo nome, que é sobre todo nome, que é o nome de Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. E hoje eu quero deixar aqui para você algumas perguntas, para você refletir acerca de visitar essa família. Você lê lá, né, no livro de Juízes, a história de Gideão. Realmente você acredita que Deus possa fazer algo especial através de você, pequenino? Pensa nisso. E o que ele pode fazer? Segunda pergunta. Quais cuidados devemos tomar enquanto família para que o pecado não cause destruição entre nós, jogando um contra o outro? E eu não estou falando só em família de sangue, não. Estou falando na família também que a gente constrói na nossa igreja, na nossa sociedade, no nosso bairro, nos nossos amigos. Esse tipo de família também. Será que a gente não causa esses aflitos assim, de jogar um contra o outro? Terceira pergunta. Como família, temos crido no Senhor de tal forma que Ele venha nos usar para abençoar a nossa nação? E eu vou te deixar ainda uma pergunta bônus. Quais são as forças opressoras sobre a nossa nação e como nossa família pode ser usada por Deus para ser usada e ajudar na libertação desses jugos opressores?
que nós possamos refletir acerca dessas perguntas. Que Deus te abençoe e até a próxima, família. Um abraço.